Seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola de Sites. Meu nome é Jesli e no vídeo de hoje eu quero te mostrar a como criar um site para personal trader. Seja você o personal e está querendo criar um site para você mesmo, para conseguir novos clientes, ou para você que trabalha com desenvolvimento de sites e está querendo criar um site para esse público. E se você nunca pensou nesse público, imagina aí a quantidade de personagens que existe no Brasil e que precisa de um site. É grande, é muita gente. E você pode pegar a ideia do projeto de hoje e personalizar ele para muito, mas muito personal. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai aprender a criar um site exatamente igual a esse. E aí, curtiu o projeto? Tenho certeza que no final desse vídeo você vai conseguir criar esse site e vai poder utilizar ele como portfólio, ou caso você seja o público-alvo aqui desse vídeo, você também vai conseguir criar ele para você. Bom, e esse vídeo ele vai ser dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai contratar a nossa hospedagem e, consequentemente, ali o nosso domínio, a gente vai ganhar ele de forma gratuita. Isso é essencial para todo e qualquer site na internet. A nossa segunda etapa, a gente vai aprender a configurar ali o WordPress e o Elemento, que é o construtor de páginas que a gente vai utilizar nesse projeto. E na nossa terceira etapa, a gente vai colocar a mão na massa e vai começar a construir todo o nosso site. Mas eu já te peço uma coisa, não pula as etapas. Talvez você já seja uma pessoa um pouco mais avançada ali, que já sabe como instalar o WordPress, ou que você já sabe como configurar o WordPress e só quer ali aprender a como criar o site. Não faz isso, porque eu tenho certeza que durante essas etapas você vai aprender uma coisa nova. Bom, e para a nossa primeira etapa, onde a gente vai contratar a nossa hospedagem e o nosso domínio, a gente pode seguir por 2 caminhos aqui nesse vídeo. O primeiro é você seguir a nossa contratação guiada. Jesli, como assim? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para que você faça uma contratação conosco. Como é que isso vai funcionar? Entrando nesse link, preenchendo ali os seus dados, a gente vai entrar em contato com você e você vai fazer a contratação da sua hospedagem junto com um dos nossos especialistas. E além de trocar uma ideia com um dos nossos especialistas, você também vai ganhar uma licença do Elementor Pro totalmente gratuita. Essa licença sozinha custaria aí na média, acho que é $59 no site oficial do Elemento, mas a gente vai te dar essa licença totalmente gratuita, uma licença original que você pode usar para esse projeto, para os outros que tem aqui no canal da Escola de Sites ou no projeto pessoal seu. Se você contratar a hospedagem sozinho, você vai pagar um valor próximo desses $59 aí, mas você não vai ter uma licença do Elementor Pro. Aqui, com a contratação guiada, além de conversar com um dos nossos especialistas, você vai ter uma licença do Elementor Pro totalmente gratuita. Então, clica no link que está aqui na descrição e segue por essa etapa. Bom, mas se você não quer a contratação guiada, se você não está afim de ganhar uma licença do Elementor Pro, simplesmente quer continuar, então segue aqui no vídeo, porque a gente vai pelo segundo caminho. Eu vou te mostrar agora como contratar uma hospedagem e, consequentemente, ganhar o teu domínio. E para isso, a gente vai estar utilizando a Hostgator. Também tem um link aqui na descrição, ou você digita aí no seu navegador aescoladesites.com.br/Hostgator, dá um enter que você vai ser direcionado para o site da Hostgator. A Hostgator é uma das melhores hospedagens, não é a única, mas é uma hospedagem muito boa que a gente tem aqui no Brasil e por isso a gente recomenda. A Hostgator tem servidores aqui no Brasil, o que ajuda muito na performance, no quesito de velocidade, além de ser uma hospedagem segura e que tem assim um suporte sensacional. Você pode contar com eles, porque eu já tive problemas e a Hostgator sempre solucionou. Então, bora lá. Aqui dentro do site da Hostgator você vai descer um pouquinho e aí você já vai ver de cara aqui, ó, 3 planos que a própria Hostgator está recomendando para você. São 3 planos para o WordPress, né? Então a gente tem aqui no centro o plano Business, que é o mais popular, tem o plano Premium e tem o plano Cloud Startup. E aí você pode botar, Jesli, qual desses 3 você recomenda? Eu particularmente eu vou aqui com o mais popular, vou com a galera, eu escolherei aqui o plano Business, porque comparado com o plano Premium, ele não é tão caro assim, a diferença de preço não é tão diferente e ele entrega muito mais. Se você observar aqui nos detalhes, eu não vou passar por tudo, mas você vai ver que ele tem um desempenho aprimorado 5 vezes melhor se comparado ao plano Premium. Você consegue colocar ali aproximadamente 100 sites e você tem 200 GB de armazenamento em NVMe, o que vai trazer também uma questão de velocidade melhor para o teu site. Além dos backups diários, do SSL gratuito e
do domínio grátis, que é o que a gente também está interessado aqui. O plano Cloud é bom? Com certeza, ele é melhor que o Business? É sim, só que a diferença de preço ela é um pouco maior, né, se a gente compara aqui com o Premium. De qualquer forma, se você escolher aqui o plano Cloud, não tem problema nenhum, você vai estar levando um plano melhor do que o plano Business, mas você pode começar também aqui com o plano Business, né, e depois fazer o upgrade para o plano Cloud, se você achar que é necessário, né? Então, eu vou escolher aqui o plano Business, vou adicionar um carrinho, a gente vai ser direcionado para uma outra página e beleza, carregou aqui. A primeira coisa que a gente deve escolher é o nosso período de contratação. Você pode contratar aqui mensalmente, para 12 meses, para 24 meses ou para 48 meses. Eu recomendo você a partir do plano de 12 meses, porque no plano de 12 meses você já ganha o domínio grátis. No de 24, no de 48 também, mas no plano de um mês você não ganha esse domínio gratuito. Então, começa aqui a partir do plano de 12 meses, mas se você tem condições, se você quer, você já pode contratar aqui o plano por mais tempo, que você vai ter uma economia um pouco maior. Depois você vai precisar criar uma conta. Você pode fazer login com o Google ou você pode colocar aqui um endereço de e-mail que você ainda não tenha utilizado aqui dentro da Hosting e você cria uma senha aqui. Eu vou fazer login aqui com a minha conta do Google. Deixa eu selecionar ela aqui. Beleza. Voltamos aqui para a nossa página inicial. Você vai ver que eu já estou logado aqui em cima, ó, fica aparecendo o meu nome. E aqui a gente não tem mais aquela segunda opção que era para você fazer login, né? Pronto. Continue aqui com o plano de 12 meses selecionado. Agora eu vou aqui para a parte de pagamento. E aí você tem o pagamento com cartão de crédito, com Pix, com boleto, com PayPal ou com a CoinGet. Se você observar aqui, o pagamento instantâneo atualmente é com o cartão de crédito e com o PayPal, né? O Pix, o boleto e a CoinGet, elas demoram ali em média um dia útil, mas na verdade já fiz pagamentos aqui com o Pix e ele acaba liberando na hora. Mas eu vou seguir aqui no tutorial utilizando o cartão de crédito. De qualquer forma, independente da opção que você selecionar aqui, todas vão funcionar perfeitamente. Então você está levando aqui, ó, o plano Business, a hospedagem Business por 12 meses. Esse valor aqui final que vai estar aparecendo de 299, ele ainda vai baixar um pouquinho porque a gente tem o cupom de desconto. Então se eu clicar aqui, ó, tem o cupom de desconto? Sim, só você digitar aqui, ó, a escola de sites, aplicar e esse valor vai baixar um pouco mais, vai ficar, ó, R$ 269,89 com o cupom aqui da Escola de Sites. Ó, presente para você que está assistindo esse vídeo. Mas antes da gente finalizar, temos que preencher esses dados aqui. Só avançar, você tem que marcar aqui que você concorda com os termos da Hosting, não tem problema. Só clicar agora aqui em enviar pagamento seguro. Como eu selecionei cartão de crédito, eu vim agora aqui para uma tela onde eu vou preencher os dados do meu cartão e no final eu vou clicar aqui em pague agora. Se você selecionou o Pix, vai estar aparecendo aqui o QR Code para você fazer o pagamento. Se você selecionou o boleto, vai estar aparecendo aqui o boleto para você baixar e pagar posteriormente. Independente da forma que você escolher, você vai ser direcionado para uma página onde você vai preencher ali os dados e finalizar o pagamento. Como eu selecionei o cartão de crédito, vou preencher tudo aqui e quando eu finalizar, eu já volto. Pronto, show de bola. Já identificou o nosso pagamento, agora a gente vai configurar aqui a nossa hospedagem e, consequentemente, também já instalar o WordPress durante todo esse processo. Então ele pergunta aqui, se você quer migrar um site, no nosso caso a gente quer criar ou migrar, né? A gente quer criar. Próximo, ele pergunta qual a ferramenta que você quer utilizar, se é o WordPress ou o criador de sites da Hosting. A gente vai selecionar a primeira opção, que é com o WordPress. Na sequência, ele pede para você criar algumas credenciais de login para sua conta do WordPress. Então preste atenção aqui que você precisa definir aqui uma senha, o usuário vai ser o teu e-mail, mas essa senha aqui você tem que guardar com carinho, porque lá na frente, quando a gente for acessar o nosso WordPress, eu vou falar, lembra daquela senha que eu mandei guardar? É aqui que você vai utilizar. Então preencha aqui uma senha segura, que tenha caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas e número. Vou colocar aqui a minha senha e a gente avança. Coloquei minha senha, próximo. Ele pergunta agora qual o tipo de site que a gente deseja criar. Uma loja virtual, um blog, um cartão de visita online, um portfólio, ou um site de afiliados, outro. Eu acho que esse site da gente está mais para um cartão de visita. Vou colocar o cartão de visita aqui, isso não tem muita importância não. Vou avançar. Você gostaria de fazer seu cartão de visita online com template pré-definidos ou um tema padrão? Aqui na verdade não importa muito, porque a gente vai criar tudo do zero, então não importa o que você selecionar aqui. Vou com tema padrão e vou avançar. E ele pergunta qual desses temas aqui a gente quer utilizar. Eu não quero utilizar nenhum desses. Na verdade o que a gente vai estar utilizando é um tema do próprio elemento, então eu vou simplesmente pular. Tem aqui essa opção aqui embaixo, no canto inferior direito,
E aí ele pergunta, você quer plugins pré-selecionados para esse seu site? Sim, por favor, ou não quero nenhum plugins que eu vou selecionar manualmente. A gente vai estar fazendo isso de forma manual, então eu vou selecionar essa segunda opção. Avançar, e novamente aqui ele pergunta se a gente quer instalar algum desses plugins. Não quero nenhum deles, então vou desativar e vou avançar. Aí ele não deixa eu avançar sem eu selecionar nenhum, né? Então eu vou simplesmente pular. Você quer gerar conteúdo do cartão de visibilidade com IA? Não, vou pular. Aqui ele pergunta, você quer gerar conteúdos para o seu site, né, com IA? Informe o nome da sua marca e descreva alguma frase. Nossa inteligência artificial usará essas informações para gerar conteúdos personalizados para você. A gente não quer fazer isso, mas você pode colocar aqui, por exemplo, método transforma feed, que é o nome do nosso site aqui, né? Vou colocar método de transformação saudável. Vou colocar aqui qualquer descrição e vou avançar. Agora ele pergunta qual o domínio que a gente quer utilizar. Lembra que você tem direito ao domínio gratuito? Então é aqui que você vai resgatar esse domínio. Então eu vou pesquisar aqui por um domínio que, se não tiver disponível, vai dizer pra gente. Vou colocar aqui, ó, método transforma fit. E aí, quando você digitar, ele já vai aparecendo aqui, ó, os que estão disponíveis. Muito cuidado para não selecionar esse, ó, .me, .fan, .net, .org. Não são domínios recomendados. O que a gente recomenda é o domínio .com e o .com.br. E aí você tem que rolar aqui para ver se um dos dois está disponível, né? Eu já vi aqui que o .com ele está disponível de forma gratuita. Então eu vou selecionar ele aqui mesmo. Método transformafit.com. Muito cuidado aqui na hora de selecionar esse domínio. Confere bem se você selecionou tudo da forma correta, porque depois que a gente finalizar esse processo, não tem como você voltar aqui e escolher um novo domínio de forma gratuita. Você vai ter que comprar o domínio novamente. Da forma correta aqui, vou avançar. E ele pede agora para a gente finalizar essa compra desse domínio, que na verdade está sendo de forma gratuita, né? Só conferindo os meus dados, tá tudo correto. Vou finalizar o registro. Beleza, 99% registro finalizado. Agora ele pergunta onde que a gente quer que esse nosso site ele esteja hospedado, né? Qual o servidor que a gente quer utilizar. Obviamente a gente vai selecionar aqui o Brasil. Por quê? Porque a gente está no Brasil, né? Então, mais próximo da gente aqui é o do Brasil. Então, já vou deixar selecionado aqui o Brasil. Vou avançar. Esse é um grande diferencial da Host, ter servidores aqui no Brasil. E agora, nessa etapa, ele já está fazendo a instalação do WordPress. E quando finalizar esse processo, você vai ver que a gente já vai ter um site aqui construído e pronto para a gente utilizar. Mas, claro, a gente vai começar ali na nossa próxima etapa a configurar e depois a preparar ali o layout para que fique com a nossa cara um site totalmente personalizado. Então, bora esperar aqui. E beleza, finalizou aqui esse processo. Você já está dentro do painel aqui da Host, que a gente chama de HPanel. É aqui dentro desse painel que você consegue mexer em algumas coisas como banco de dados, gerenciar os arquivos, fazer os backups diários, né? Conferir esses backups diários, a parte de e-mails. Tudo isso você consegue fazer aqui através do HPanel. A gente não vai se preocupar com isso nesse momento. É um tutorial mais rápido para a gente aprender a como utilizar aqui o WordPress e o Elementor. Nesse momento, o domínio ele ainda está sendo processado aqui, né? Ainda está sendo conectado junto à nossa hospedagem, né? O domínio ele foi comprado, está sendo registrado e já ele vai estar disponível. Eu já posso até pesquisar aqui, vamos tentar acessar o nosso domínio para ver se ele já vai estar disponível. Ó, já está disponível. Então é um processo bem rápido mesmo. Aqui está dizendo que vai levar ainda 3 minutinhos, mas deixa eu atualizar. Talvez essa mensagem já tenha até sumido, né? Acho que sim. Bora ver. Ele ainda está aparecendo aqui, ele ainda está finalizando algumas configurações, mas o que importa é que a gente já tem um site no ar. O nosso domínio ele já está pronto para a gente começar a mexer nele aqui, para a gente começar a alterar e colocar a nossa cara. Para a gente acessar o painel do WordPress é bem simples, é só a gente vir aqui, ó, no final do domínio e digitar /wp-admin e dar o Enter, e aí você vai ser direcionado para uma página onde você vai colocar um usuário e uma senha. Que usuário e senha é essa? É aquela que eu falei há uns minutos atrás, dizendo assim, ó, guarda essa senha aqui que você vai precisar para acessar o painel do WordPress. Então é aqui que você vai colocar o seu e-mail e a senha que você cadastrou anteriormente. Uma outra forma de você acessar aqui esse painel é através aqui do painel da Host. Se você clicar aqui, ó, em WordPress, que ele vai levar lá para aquela mesma página. Bora até ver aqui se está funcionando. Redirecionando. Talvez ele já coloque até logado. Ó. Já colocou até logado. Você já está aqui logado dentro do painel. Mas, se você ainda não está logado, não tem problema. É só você chegar aqui. Você vai colocar aqui o seu e-mail e a sua senha. Aquela senha que você criou anteriormente. Vai clicar em acessar e
beleza, você já está dentro aqui do painel do WordPress. E com isso a gente finaliza a nossa primeira etapa, que era contratar a nossa hospedagem, contratar ali o nosso domínio e instalar o WordPress. A partir daqui a gente vai para a nossa segunda etapa. Nessa segunda etapa é bem simples, a gente vai apenas configurar aqui o nosso WordPress antes da gente de fato colocar a mão na massa e começar a construir o nosso site. Você vai ver que é muito simples, mesmo que você nunca tenha mexido no WordPress, você vai ver que é tranquilo, não é nenhum bicho de 7 cabeças não. Você vai estar vendo aqui essa página que é o painel do WordPress. Se você não está nessa página, talvez você tenha caído nessa daqui, que é a página da Hosting, também não tem nenhum problema. A gente vai vir aqui para esse painel, porque a gente vai desinstalar essa ferramenta aqui da Hosting, então é só clicar aqui em painel, e aqui sim, de fato, é a cara padrão do WordPress. O que é que eu faço logo de cara? Eu venho aqui em cima em opções de tela e desmarco tudo isso, porque eu gosto de deixar o WordPress aqui, o painel ele limpo assim, mais clean, para mim é mais bonito de se ver. E esse aqui é o painel do WordPress, né? Aqui na esquerda a gente tem todas as ferramentas que estão instaladas, tanto aquelas que vêm por padrão do WordPress, como o painel em si, né? O início, as atualizações, os posts, as mídias, as páginas, os comentários, como aqueles que você instala através de algum plugin. Então, por exemplo, aqui, ó, esse Lightspeed Cache é um plugin que já está instalado aqui dentro do WordPress. Então, ele foi aqui e criou esse atalho para ele aqui. Além dessa barra lateral esquerda, a gente tem essa barra superior aqui, que é o atalho do atalho. Então, por exemplo, se você quiser adicionar uma nova página, você poderia ver aqui, ó, novo página. É a mesma coisa de você vir aqui em páginas e adicionar uma nova página. Então, esse daqui é o painel do WordPress. À medida que você vai clicando em uma dessas opções, essa parte aqui do meio, ela vai atualizando. E a gente vai ver isso agora aqui na prática, já fazendo uma limpa aqui, tirando algumas ferramentas que a gente não vai utilizar e fazendo algumas configurações também. Eu já vou aproveitar que tem uma atualização aqui para mostrar para vocês como é que atualiza. A gente vai acabar desinstalando muito provavelmente. Aqui não, na verdade é uma atualização de tradução. Então, sempre que tiver uma atualização, ele vai ficar aparecendo aqui, indicando quantas atualizações tem para ser feita. E é só você selecionar as que estiverem aqui e clicar em atualizar. Aqui no caso, era uma atualização de tradução. Vou fazer ela. Olha, já até traduziu. Se a gente voltar aqui para a página de atualizações, não tem mais nada, eu já sei porque sumiu também aquela indicação que tinha aqui. Se a gente for aqui em posts, ele por padrão aqui, a Hosting, ele já deixa alguns posts escritos, a gente não vai utilizar nenhum deles, então vou selecionar tudo aqui, vou vir aqui em ações em massa e vou mover para a lixeira, vou aplicar e vou excluir aqui do nosso site. Se a gente vir aqui em mídia, também não tem nenhuma mídia, mas é aqui nessa biblioteca onde vai ficar todas as fotos, vídeos, todos os arquivos de mídia do nosso site vai ficar salvo aqui. Próxima página, o local das páginas. Então aqui em páginas fica todas as páginas que você criar. Por padrão vem criada uma página de exemplo e a página de política de privacidade. Eu vou excluir essa página aqui de exemplo que a gente não vai estar utilizando, mas a gente vai criar uma nova. A gente já pode até deixar criada aqui, vai fazer sentido mais lá na frente, então eu já vou criar logo. Só você clicar aqui em adicionar nova, pode fechar esse boas-vindas. Vou colocar aqui, por exemplo, que é a nossa home. Pode fechar esse aqui também, que vai aparecer. Vou digitar aqui novamente a nossa home. E vou clicar aqui em publicar e publicar novamente. Pronto, agora está no ar. Posso fechar. E beleza, você vai ver que aquele nosso painel aqui lateral esquerdo, ele sumiu, né? Para fazer ele voltar, é só clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos e desativar esse modo tela cheia. Fazendo isso, ele volta para cá. Se a gente voltar aqui para todas as páginas, agora a gente tem a nossa página home e a nossa página de políticas. Comentários não tem nada. Se a gente vir aqui em aparências, aqui sim tem um ponto importante. Por padrão, o WordPress ele já vem com 3 temas instalados. A gente não vai precisar deles, então eu vou clicar aqui em informações do tema. E aqui, ó, no centro, embaixo, eu vou excluir esses temas que a gente não está utilizando. Mesma coisa nesse outro. Excluir, ok? E aqui tem agora um tema ativo, mas não é o tema que a gente vai estar utilizando. Para isso eu vou adicionar um novo tema. Então você vai clicar aqui, ó, em adicionar novo tema. E o tema que a gente vai utilizar é esse tema aqui, ó, Hello, é o primeiro que aparece aqui. Se ele não estiver aparecendo, você pode usar aqui o campo de busca, só digitar por Hello. É um tema do Elementor, que é o construtor de páginas que a gente vai utilizar. Então a chance de dar erro aqui é 0, porque é da própria ferramenta que a gente vai utilizar para construir as páginas. E aqui no WordPress, toda vez que a gente instala um tema, a gente também precisa ativar. Então, uma vez que eu instalei, agora eu vou ativar esse tema. E agora que a gente tem o Hello como tema, né, ativado e instalado, a gente pode excluir esse tema aqui que veio do WordPress. Fechou? Beleza. Então, avançamos aqui em mais uma etapa. Nosso tema está instalado, está ativo. Vou pular aqui os plugins, vou deixar ele por último e vou aqui para as configurações.
Você chegar aqui em configurações, na aba geral mesmo, você já pode definir aqui algumas coisas, como por exemplo, o título do nosso site. Aqui ele pegou o nosso domínio, né? Vou só colocar como método transforma fit. E a descrição eu posso colocar como método para melhorar sua saúde, por exemplo. Aqui você vai colocar a descrição do seu site, né? Acho que eu digitei errado aqui. Melhorar sua saúde. Também ele pede aqui para que a gente escolha um ícone. Esse ícone é esse que aparece aqui em cima, na aba do seu navegador. Então você pode personalizar. O recomendado é que ele tenha 512 por 512 pixels. Eu já criei, então vou clicar aqui em escolher. Ele vai levar para a nossa biblioteca, que não tem nenhum arquivo dentro dela. Então a gente vai fazer o upload. Vou selecionar aqui do meu computador. Já deixei uma pasta aqui separada com todas as imagens que a gente vai estar utilizando, inclusive o nosso ícone. Então vou clicar aqui em abrir. Ele é 512 por 512. Vou definir como um ícone principal. E se a gente salvar lá embaixo, você vai ver que ele vai alterar aqui em cima mais na frente. Aqui a gente não mexe, o endereço de e-mail também não. O idioma já está o português do Brasil. Se o seu não tiver, você pode mudar aqui. O fuso horário também, confere se está o fuso horário aqui, pelo menos de algum estado do Brasil. O formato da data está do jeito que eu gosto. O formato da hora também, de 24 horas, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil. E a semana começando no domingo, tudo certo. Vou salvar e beleza. Finalizamos aqui mais uma etapa, que foi a do geral. A próxima é aqui nos links permanentes. Aqui na Hosting, quando você instala o WordPress através da Hosting, ele já vem selecionado aqui a opção do nome como o nome do post, que é a que a gente quer. Por quê? Essa parte aqui dos links permanentes, o que ele faz? Selecionando essa opção aqui do nome do post, toda página que você criar, ele vai criar da seguinte forma: o domínio do seu site barra o nome da página. Vamos supor que você cria uma página chamada contato. Vai ser métodotransformafit.com barra contato. Por padrão, que é essa daqui, que em algumas outras hospedagens vem selecionada, ela vai aplicar um código estranho, P123, P245, um número totalmente aleatório. E não é isso que a gente quer. A gente quer o nome do post, porque dessa forma aqui, a gente já vai estar trabalhando o SEO do nosso site e, consequentemente, vai estar ajudando o mecanismo de busca que o Google ajuda, né? Ele aceita esse formato aqui como nome do post como mais correto, né? Então, já está selecionado aqui, não precisa alterar nada. Se o seu não tiver, muda aqui para o nome do post e clica aqui em salvar. E por fim, a gente vai vir aqui em plugins e aí você vai ver que tem 3 plugins aqui instalados. Um de cache e 2 da Hosting. Você não precisa ficar com esses plugins instalados. Eu vou desativar todos eles, então vou selecionar eles. Vou vir aqui em ações em massas, vou desativar primeiro. Já expliquei aqui no WordPress, você tem que instalar, depois ativar. O inverso também é válido. Você primeiro desativa para depois excluir. Então, desativei todos, vou selecionar todos agora, vou vir aqui em ações em massa e vou excluir, de modo que a gente agora não tem mais nenhum plugin instalado. Jéssica, o que são os plugins? Os plugins nada mais são que ferramentas que aumentam aqui a capacidade de criação de site do nosso WordPress. Então, você instala aqui, por exemplo, se você está criando uma loja, você vai precisar ter um gateway de pagamento, você vai precisar do Mercado Pago, do PagSeguro, você vai ter que instalar o plugin do Mercado Pago, do PagSeguro. A gente vai construir um site aqui utilizando uma ferramenta chamada Elemento. Esse Elemento é um plugin que me dá a função para poder criar de forma mais dinâmica e sem utilizar códigos aqui para o WordPress. Então a gente já vai instalar o elemento. Você pode clicar aqui, ó, em instalar o elemento, mas se essa mensagem não está aparecendo para você, você pode clicar aqui em adicionar plugin e aqui você vai pesquisar por elemento. Beleza, tá carregando aqui e tá aqui o elemento gratuito. Você vai instalar e depois você vai ativar. Pronto, instalado, ativo e é isso. Basicamente é isso. Se você voltar agora aqui para os plugins instalados, você já tem aqui o elemento instalado. Ó, pediu aqui para a gente fazer algumas configurações básicas, como criar uma conta, não quero, vou pular. O nome do site ele já pegou de forma correta, então posso dar um próximo aqui. Aqui ele pede para você selecionar uma logo, eu não tenho, então eu vou pular. E ele pergunta aqui qual o modelo que você quer começar, do zero ou com um template. Eu vou simplesmente pular. Ele muito provavelmente já vai levar a gente aqui para dentro do WordPress. Ele criou uma página para a gente conhecer aqui o WordPress e começar a construir. Eu vou fechar esse aviso aqui. E essa aqui é a interface do elemento. A gente já está entrando na nossa terceira etapa, né? Mas eu vou voltar aqui. Na próxima etapa a gente chega aqui e olha com mais carinho. Antes disso, eu quero voltar aqui. Então, vou clicar aqui, ó, nesse hambúrguer aqui em cima e vou sair. Vou definir aqui para todos os posts. Vou aplicar, clicar em sair.
E beleza, voltamos aqui para a parte de páginas, né? Essa foi a página que ele criou agora, eu vou excluir ela, a gente não quer ela. Só voltando aqui para plugins, que era o que eu estava mostrando, agora a gente tem apenas o Elementor gratuito instalado. Se você quer o Elementor Pro, caso você tenha seguido ali com a contratação guiada, você vai precisar adicionar o plugin aqui. E aí você vai clicar aqui em enviar plugin e você vai fazer o upload do arquivo zip aqui nessa etapa. A gente nesse tutorial não vai utilizar o Elementor Pro. Também não me lembro agora, acho que a gente não vai precisar de nenhuma outra ferramenta nesse momento, mas sim é recomendado que você utilize aqui outras ferramentas, como ferramenta de segurança, ferramenta de cache. É importante que você instale aqui outros plugins, mas para esse tutorial eu vou utilizar apenas o Elementor. Bom, e se você entrar agora aqui no seu domínio, vou clicar aqui para visitar o nosso site, você vai ver que essa tela não é mais essa. O cache aqui não atualizou ainda, mas eu vou dar um F5. Você vai ver que essa agora é a nossa tela com o Hello, com o nosso tema instalado. Mas você vai ver que a gente está aqui numa página totalmente aleatória, que é uma página chamada Arquivos. E essa não é a nossa página principal. A página que a gente quer como principal é a nossa página Home. Se você observar, você vem aqui no seu domínio, ó, lá no final dele você vai digitar /home e dá um enter aí. Essa daqui é a nossa página home. Você consegue ver pelo título que está aparecendo aqui. Mas para acessar ela, eu preciso digitar metransformafeed.com/home. E a gente não quer isso. A gente quer que quando a pessoa digita o nosso domínio, ele veja a nossa página home. Então como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui no nosso painel. A gente vem aqui em configurações de leitura e aqui ó, a gente vai definir qual a nossa página inicial. Então, a gente vai selecionar uma página estática e ele pergunta qual a nossa página inicial, vai ser a nossa página home. Vou salvar essas alterações e observe agora. Vou tirar esse /home aqui e vou digitar apenas o nosso domínio, vou dar um enter e, de fato, agora a nossa página home é a página home que a gente criou lá na parte de página, né? Posso atualizar essa página aqui que não vai mais aparecer aquele arquivos, né? Vai ficar apenas aparecendo a nossa página home. E tudo que a gente criar dentro dessa página agora vai ficar aparecendo aqui quando a pessoa digitar o nosso domínio. Ficou claro? Agora sim, a gente finalizou a nossa segunda etapa, que seria as de configurações ali do WordPress, né, e do Elementor. E a partir daqui, a gente vai dar início à nossa terceira etapa, que é construir de fato o nosso site. Então, bora lá. Dando início agora aqui à nossa terceira etapa, a gente vai voltar aqui para o nosso painel. Já selecionamos a nossa página inicial. Vou vir aqui em páginas e a gente vai editar essa página. Vou vir aqui na Home, ó, vou clicar em editar primeiro, porque aqui dentro é que a gente tem a opção de editar com o Elementor. Então, a partir daqui vocês vão conhecer o Elementor. O Elementor é o nosso construtor de página, como eu já venho falando. Se vocês observarem, não sei se vocês viram, né? Esse navegador antes ele estava aqui solto. Eu gosto de deixar ele fixo aqui na direita. É só segurar ele, arrastar e soltar aqui na lateral, porque ele fica fixo ali. E ele é meio que de fato o nosso navegador. Você consegue selecionar os arquivos através dele. Bom, essa daqui é a visualização padrão do Elementor. Aqui na esquerda você vai ter todas as ferramentas. Tem algumas que são do Elementor Pro, que a gente não vai estar utilizando nesse momento. Mas tem uma grande variedade aqui de ferramentas gratuitas, como por exemplo, título, que é só você puxar, arrastar e soltar aqui dentro e começar a alterar o conteúdo. Você pode voltar aqui ó, nesses pontinhos e pegar um elemento de imagem. Puxou, arrastou, soltou aqui dentro e aí você vai ter um elemento de imagem. Para ficar mais didático, eu gosto de aprender fazendo na prática. Então você vai ver agora, passo a passo, como é que a gente cria o nosso site e aí você vai vendo aqui no passo a passo como é que eu faço esse site. Então eu vou excluir tudo isso aqui que eu fiz. De início de cara, eu já vou vir aqui nas configurações. Vou vir aqui ó, no layout da página e vou alterar de padrão para a tela do Elementor. Eu selecionando isso, ele vai excluir o nosso menu e o nosso rodapé. Dessa forma, a gente tem apenas uma tela totalmente em branco. Mas tem um detalhe, esse site a gente não vai estar utilizando o branco como fundo, a gente vai utilizar uma cor um pouco mais escura. Então, para a gente não ficar selecionando essa mesma cor durante todas as sessões, a gente já vai definir que todo o fundo do nosso site fique com essa cor mais escura. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em configurações, vai vir aqui ó, na aba de estilo, sempre que é texto, quer alterar a cor, vai ser nessa aba de estilo. E aqui ó, tipo de plano de fundo, a gente vai alterar aqui para o clássico e aqui ó, tem a opção de cor. Se você clicar aqui dentro, você pode selecionar qualquer cor e você pode digitar aqui também o hexadecimal. A cor que a gente vai estar utilizando é hashtag 131313. É esse grafite aqui, vamos dizer assim. Se for uma cor que você vai estar utilizando com frequência, você pode clicar aqui nela ó, e adicionar ela como uma cor global. Vou até colocar aqui, vou definir ela como grafite.
vou criar. Fazendo isso, vamos supor que aqui você tivesse escolhido um vermelho e aí você quer aquela cor novamente, mas você não lembra qual é o hexadecimal dela para digitar aqui. É só você clicar aqui, ó, nesse globo e selecionar ela que vai estar salva aqui, grafite. Eu já vou adicionar outras cores que a gente vai estar utilizando, mas não vou fazer aqui nessa etapa. Por quê? Deixa eu atualizar isso aqui primeiro, porque a gente também já vai alterar as tipografias que a gente vai estar utilizando nesse site. Então, eu vou voltar aqui, vou vir aqui em configurações do site e vou definir as minhas cores globais. Eu já adicionei aqui o grafite, vou adicionar uma nova cor. Qual cor? O branco, que a gente utiliza bastante, então eu vou adicionar e vou vir aqui como novo item, vou alterar para branco. Uma outra cor que a gente vai estar utilizando aqui bastante é um laranja, então eu vou adicionar aqui uma nova cor. Eu já tenho o hexadecimal dela aqui salvo, é esse FF8B2A. Então eu vou definir aqui como um laranja. Essas são as três cores que a gente vai estar utilizando aqui no nosso site. Como tipografia, a gente vai voltar aqui. Então, deixa eu salvar essas alterações. A gente vai vir aqui em fontes globais e aqui nas fontes primárias que vão ser aplicadas em títulos, a gente vai estar utilizando a Sora. Seleciona aqui. Como secundária, a gente vai estar utilizando, pode ser a Montserrat, bem conhecida também. As duas são bastante conhecidas. Para texto, a gente vai deixar a Montserrat. E para esse realce aqui, que ele aplica principalmente nos botões, a gente vai estar deixando a Sora, que vai ser a nossa fonte principal. Já fazendo isso daqui de cara, colocando essas configurações de forma global, você não vai precisar ficar fazendo todas as alterações toda vez que você adicionar um elemento de texto, ou toda vez que você adicionar um elemento de título, ou um elemento de botão, esse tipo de coisa. Por exemplo, você já podia vir aqui em botões, você já podia deixar pré-definido. A tipografia ela está pegando da padrão que você selecionou anteriormente, então não tem problema. Aqui na cor você já poderia definir, eu quero que ele sempre venha com a cor do texto branca e o tipo de fundo clássico na cor laranja. Pronto, todo botão que você aplicar ele vai vir dessa forma. Vou até deixar isso aqui atualizado, porque de fato é algo que a gente vai estar fazendo mesmo. Pronto, vou fechar aqui, vou clicar aqui nesse xizinho para a gente voltar aqui para as configurações do elemento, para a gente começar a de fato a criar o nosso site. A gente vai começar com uma estrutura inicial, um banner inicial. Então vou clicar aqui ó, em mais para adicionar um novo container aqui do modo Flexbox. A gente vai criar com uma única estrutura na direção da esquerda para a direita, direção em linha. Pronto, está criado aqui. O que eu vou fazer? Já vou vir aqui em avançado e vou eliminar esses nossos preenchimentos de imagens. Fazendo isso, ele fica coladinho aqui, ó. As margens elas se apagam. Eu vou alterar aqui de pixel para porcentagem e eu vou dar uma margem superior aqui, um padding superior de 6%. Então ele afastou aqui, ó, 6%. Vai seguindo aqui comigo que vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Vou voltar aqui para a parte de layout, vou deixar aqui justificado, vou deixar tudo alinhado ao centro. Agora a gente vai colocar aqui dentro um novo container, porque dentro desse container a gente vai ter um container com textos e esse container que a gente adicionou, a gente vai alterar aqui de encaixotado para largura total, vou alterar aqui, ó, tá em porcentagem para 50%. Deixar aqui em 50% por enquanto. Lembrando, ó, ele está afastado aqui também, então eu vou vir aqui em avançado e vou eliminar esse preenchimento. E agora ele já ficou coladinho aqui. Pronto. Dentro desse nosso container aqui, interior desse container maior, a gente vai adicionar um elemento de título e um elemento de texto, editor de texto, eu vou puxar, arrastar e soltar aqui dentro, e um elemento de botão. Vou voltar aqui, vou pegar o elemento de botão, puxar, arrastar e soltar aqui dentro. Então, ó, dentro a gente tem todos os elementos. Esse botão aqui ele já deveria ter vindo aplicado com aquelas configurações que a gente definiu lá anteriormente. Não sei porque ele não veio, mas já deveria ter vindo aplicado, como veio aqui o elemento de título e o elemento de texto já estão com as fontes corretas que a gente selecionou anteriormente. Beleza? Deixa assim por enquanto. Vou voltar aqui e vou pegar agora com o elemento de imagem e vou colocar aqui fora desse nosso elemento de texto. Ops, ele foi aplicado aqui ó, dentro desse nosso container. Mas eu tenho um navegador e eu posso pegar aqui essa nossa imagem e arrastar para fora desse nosso container. E a gente já consegue visualizar um elemento um ao lado do outro, porque nesse nosso container maior, a gente definiu que ele tem uma estrutura em linha, da esquerda para a direita. Mas eu queria que o container de texto aqui, ó, ele viesse primeiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar ele aqui e vou arrastar ele para cima do meu elemento de imagem. E agora o elemento de imagem foi para a direita.
Deu para compreender, deu para sacar a ideia aqui. Não se assusta não, porque vocês vão ver que é bem simples e a partir daqui vai ficar tudo mais simples ainda. Então não sei se vocês observaram, mas a gente já montou a estrutura da nossa sessão inicial. A gente só vai agora alterar o conteúdo dela. Começar aqui do nosso fundo. Então vou ver aqui no nosso container principal, no nosso container maior, esse aqui, se a gente observar pelo navegador. Vou vir aqui em estilo. Vou vir aqui em tipo de plano de fundo, vou colocar clássico e vou selecionar uma imagem. Na verdade, vamos para essa opção aqui, de apresentação de slide, que a gente pode colocar mais de uma imagem rolando lá. E vou colocar aqui para adicionar imagens, para escolher as minhas imagens. Na minha biblioteca só tem apenas o nosso ícone, mas a gente pode clicar aqui em enviar arquivos. Vou selecionar os arquivos. E como eu falei, eu já deixei aqui selecionadas as imagens que eu vou estar utilizando nesse site. Então eu já vou subir tudo de uma vez aqui para a nossa biblioteca, né? Deixa eu já fazer o upload de tudo aqui e depois a gente seleciona elas. Pronto, beleza. Subi aqui todas as minhas imagens e as únicas duas imagens que eu vou estar utilizando nesse nosso slide são essas duas aqui. Então eu vou deixar ela selecionada. Eu vou clicar aqui ó, em criar uma nova galeria. Aqui você pode alterar a ordem, você pode botar do jeito que você quiser e vou inserir na galeria. Você vai ver que ela já está ali atrás. E ela vai ficar passando infinitamente em loop de forma automática, como vocês estão vendo ali atrás, a cada 500 milissegundos, que são 5 segundos, na transição fade, numa transição de 500 milissegundos. Vou deixar do jeito que está tudo aqui, não precisa alterar mais nada. A gente só vai vir aqui ó, na sobreposição de fundo e a gente vai colocar aqui um tipo de fundo clássico mesmo. Vou colocar aquele grafite que a gente já tinha selecionado e vou aumentar um pouquinho aqui a opacidade para que ele não atrapalhe os elementos de textos que a gente está colocando aqui. Fechou? Vou deixar até no 95. Pronto, beleza. Já trabalhamos ali com o nosso fundo. Vamos agora aqui para o nosso elemento de texto. Vamos aqui clicar nesse texto e aqui eu já consigo alterar esse título. Aqui eu vou colocar o nome do nosso método, como se fosse a nossa logo, né? Vou colocar método transforma fit. Vou colocar transforma fit e tudo junto. Acho que fica legal. Pronto, vou vir aqui em estilo, vou alterar a cor desse meu texto para o laranja. Vou vir aqui na tipografia e vou deixar ele com um peso bem fininho. Vou colocar aqui 100. Calma que você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho desse nosso texto para que ele fique em duas linhas. 47, vou deixar 50 só para ficar arredondado. E aí eu quero que esse meu elemento aqui, ó, transforma fit, que inclusive eu vi que está digitado errado, ele fique negrito. Eu poderia colocar dois elementos de título aqui e selecionar um peso de 100, como a gente colocou, e um segundo com um peso de 600, que ficaria um pouco mais grosso. Mas você pode colocar aqui um códigozinho bem simples, que é só aqui, ó, antes do transforma você vai colocar menor que, maior que, dentro dele você vai colocar um B, que ele vai colocar em negrito. E você fecha esse elemento aqui no final, menor que, maior que, e aí você coloca barra B. Pronto, barra invertida B. E aí você tem apenas esse elemento aqui, ó, transforma fit, aplicado um grafite dentro dele. E o método aqui em cima fica fininho com o peso que a gente definiu aqui anteriormente. Então, método transforma fit. Na sequência, a gente tem um elemento de texto. Eu já deixei aqui um textinho preparado, então eu só vou copiar ele aqui e vou colar aqui. Só um textinho simples falando um pouco sobre esse método, um método fictício que eu criei aqui. Vou vir aqui em estilo e para dar um pouco melhor de leitura aqui, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou alterar a cor dele para branco. E aí já está melhor de se visualizar. O resto tá legal. O botão a gente vai alterar também. Vou clicar aqui. Posso alterar aqui o elemento de texto. Vou colocar aqui, por exemplo, entrar em contato. Aqui você colocaria o link. Você poderia colocar aqui o link, por exemplo, do WhatsApp, de modo que quando a pessoa clicasse aqui, ela seria direcionada para o WhatsApp. Se você clicar aqui ó, nessa engrenagem, você pode selecionar essa opção para abrir uma nova guia, também eu recomendo. Vindo aqui na aba de estilo, a gente vai alterar a cor do texto para branco mesmo e a cor de fundo para laranja. Só que ele está um pouquinho fininho aqui, você pode mudar isso aqui no preenchimento. Eu vou tirar essa seleção aqui, ele vai ficar tudo zerado e a gente vai aumentar aqui, por exemplo, no superior eu vou colocar 20. No inferior também vou colocar 20. Na direita e na esquerda eu posso deixar 20, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no alinhamento e vou colocar como justificado. Ele vai preencher todo o espaço. E vou vir aqui na aba de avançado. E na largura desse elemento eu vou personalizar ela. E aí eu consigo personalizar para quantos por cento eu quiser. Eu vou deixar aqui, por exemplo, em 70%. Tá legal. Voltando aqui só na aba de estilo, você pode aplicar um efeito over, que é ao passar o mouse ele alterar aqui alguma coisa. Eu não vou alterar o elemento de cor, nem do texto, nem de fundo. Vou apenas colocar uma animação. Eu gosto de uma animação aqui chamada Sync,
que quando você passa o mouse, ele coloca o botão um pouquinho para baixo. Dá uma animação legal e mostra que esse botão ele tem uma funcionalidade. Pronto, fechou? Vamos vir agora aqui nesse elemento de imagem. Vou clicar aqui para escolher uma imagem. Aqui na direita ficaria o rosto do nosso especialista. Então, já deixei selecionar aqui uma imagem de modelo. Vou selecionar ela. Vou deixar aqui ela aplicada. Vou alterar aqui a resolução da imagem como completa. Vou vir aqui no avançado, na largura. Vou personalizar também para a gente ver se não está muito grande. Eu acho que 65 tá legal. Se você quer ter uma visualização melhor do que você está construindo, você pode fechar essa abinha aqui, ó, e aí você vai ter uma visualização completa do site. Eu acho que pode ser até um pouco maior. Vamos colocar 70 para ver. 70 tá legal. Eu acho que eu curto dessa forma. Para finalizar, só para separar essa seção de cima com a seção de baixo, eu vou vir aqui no nosso container principal. Selecionei ele aqui, na aba de estilo, vou vir aqui em borda, vou colocar o tipo de borda como sólido, vou desativar tudo aqui, vou colocar apenas no inferior 2 pixels na cor laranja, ele vai ficar com esse detalhezinho aqui, esse charme, que eu acho que fica bem legal. Pronto, então finalizamos aqui a nossa primeira sessão. Vão curtindo? Já deixa o teu like aí e bora dar sequência aqui para a nossa próxima sessão. Pronto, partindo para a nossa próxima sessão, vou clicar aqui em adicionar uma nova. Flexbox Container, vou colocar uma única estrutura na direção linha, do jeito que a gente tinha feito a primeira. Vou vir aqui em avançado, vou tirar esse preenchimento, vou vir aqui em pixel, vou alterar para porcentagem, vou zerar novamente aqui. E aqui no superior eu vou colocar 6, como a gente tinha colocado ali, e no inferior também eu vou colocar 6. Pronto, e aqui dentro é onde a gente vai trabalhando a nossa próxima estrutura. Para começar, a gente vai ter um elemento de título. Eu poderia vir aqui novamente, selecionar título, puxar, arrastar, mas eu já fiz um elemento de título que já está com as tipografias, com as cores que eu já vou utilizar durante todo o projeto. Então eu vou simplesmente clicar com o lado direito do mouse em cima desse elemento de título, vou clicar aqui em duplicar e vou pegar esse elemento, puxar, arrastar para esse nosso próximo container. E ele já traz aqui as mesmas configurações que a gente tinha feito no de cima. E aqui eu faço apenas alterar o conteúdo. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, o método transforma fit, vou tirar esse negrito aqui, opera em 3 passos simples. E aqui embaixo eu vou colocar os passos. Para dar um destaque maior nesse texto, eu vou colocar aqui, ó, a partir do em 3 passos, vou colocar aquele elemento para deixar negrito. Menor que, maior que, coloca o B dentro do menor que, maior que, e finaliza com menor que, maior que, com barra B dentro. Eu não quero que ele vá de uma ponta a outra como está aqui. Então eu posso vir aqui em avançado, vir na largura, personalizar, e aí você consegue definir, ó, como é que você quer a visualização desse elemento. Eu quero em 2 linhas dessa forma, ó. O que está mais fininho em cima e o que está em negrito embaixo. Acho que assim fica legal. Pronto. Dando sequência, a gente vai adicionar aqui agora novos elementos que são os ícones explicando em 3 passos, né, o nosso método transforma fit. Para isso eu vou pegar um novo elemento de container, vou colocar aqui após esse nosso título, vou vir aqui encaixotado, vou alterar para largura total e vou colocar 100%. Quando eu coloco 100%, eu quero que ele fique de uma parte a outra da tela, mas ele não está fazendo isso. Por quê? Porque esse nosso container principal, ele está fazendo com que todos os elementos fiquem um ao lado do outro, que é o que a gente quer. Só que eu quero selecionar essa opção aqui de envolver para que ele quebre para baixo aqueles elementos que não caibam dentro dessa porcentagem aqui de 100% que inicia aqui e finaliza aqui. Então, por exemplo, se esse meu elemento aqui de texto eu coloquei com 68%, para que outro elemento fique aqui, eu precisaria de 32%. Deu para compreender? Então, como esse elemento de baixo aqui, que esse container que eu coloquei, ele tem 100%, ele não cabe aqui do lado desse texto. Então, ele vai quebrar. É isso que a gente faz quando a gente seleciona essa opção aqui de envolver. Beleza? Então, elemento aqui colocado. Vou vir aqui avançado. Vou tirar o preenchimento, como a gente já aprendeu. Vou selecionar aqui um elemento de ícone. Pesquisa aí, por ícone, caixa de ícone, na verdade. Vou puxar, arrastar e soltar aqui dentro. Pronto, esse é o próximo elemento que a gente vai estar trabalhando. Ele aqui é bem intuitivo, você vai escolher aqui em cima o ícone, vai colocar aqui o título e vai colocar aqui a descrição. Eu já preparei esses textinhos também, então eu só vou alterar aqui. Pronto, coloquei o meu título, coloquei a minha descrição, agora eu vou escolher o meu ícone. Se você clicar aqui, você vai ver a biblioteca de ícones do elemento. Tem muitos ícones aqui, mas você também pode subir seus ícones. É só você vir aqui, ó, em enviar arquivo SVG.
Como é a primeira vez que a gente está enviando, ele vai pedir para a gente ativar. A gente vai ativar sim. E a gente vai clicar aqui, ó, selecionar os arquivos. E eu vou selecionar aqui os 3 ícones que a gente vai estar utilizando. Vou abrir. Agora ele não vai estar aparecendo aqui. Deixa eu fechar. Vou selecionar aqui, não vou enviar. Por algum motivo ele não está aparecendo aqui para mim o ícone que eu queria que aparecesse aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou enviar ele novamente. Vou enviar de forma individual dessa vez. Então o primeiro aqui é o de avaliação. Então eu vou abrir ele. Ele vai aparecer aqui. Vou inserir. E beleza, tá aqui o meu íconezinho. Vou vir aqui em estilo, vou colocar para ele ficar à esquerda, então o ícone fica à esquerda e o conteúdo à direita. Espaçamento, deixa assim por enquanto. Esse espaçamento aqui de conteúdo é esse aqui, ó, do texto para o título. A gente pode deixar, tá bom, 6, 5, tá ótimo. O alinhamento vou deixar aqui à esquerda, alinhamento vertical vou deixar ele no meio. Aqui no ícone a gente pode alterar o tamanho, se a gente vai ver quando tiver os outros, né? Vou deixar 50 aqui por enquanto. E aqui em conteúdo a gente vai alterar a cor, vou deixar branco, vou deixar por enquanto aqui 25. Opa, acho que é muito. Deixar 20 e vou vir aqui nessa minha outra, deixar branco também. Vou deixar assim por enquanto. E a gente, quando a gente criar os outros, a gente vai visualizar melhor. Vou vir aqui em avançado e vou alterar essa largura, vou personalizar ela para 30. Deixar dessa forma. Vou duplicar aqui esse elemento, que eu quero 3 dele. Vou vir aqui nesse meu container. Vou alterar aqui, ó, no layout, para que ele fique na direção em linha, um ao lado do outro. Vou vir aqui no espaçamento, vou colocar 50. E aqui no justificar eu vou colocar essa aqui, ó, espaço entre. Então ele vai ficar colado nas margens e centralizado aqui, dando o mesmo espaçamento para todos. E vou deixar ele aqui alinhado ao centro. Pronto. Vou alterar aqui todos os outros elementos de texto e de ícone. E aí a gente vê o que a gente pode alterar de tamanhos. Então eu vou só alterar aqui o texto de cada um deles. Vou vir aqui, vou alterar o título, vou alterar a descrição. Fazer a mesma coisa para os outros dois. Beleza, alterei aqui todos os textos. Vou vir aqui nesse do meio. Vou alterar o arquivo SVG. Não está aparecendo aqui, mas eu vou enviar novamente. É esse de treinamento. Vou inserir. Vou vir nesse do suporte. Vou enviar novamente, enviar arquivo, enviar de forma separada dessa vez, né? Acho que faz mais sentido. E é o do suporte, né? Beleza. Pronto, seria. Eu acho que os elementos aqui de ícone estão um pouco pequenos, então eu vou vir aqui em estilo, vou aumentar, vou vir aqui em ícone, testar 60, acho que fica melhor. E se eu quero aplicar essa mesma mudança em todos, eu posso clicar aqui ó, com o lado direito mouse acima dele, copiar, vir no próximo, lado direito mouse acima dele e colar estilo. E ele vai aumentar igual. Colar estilo. Agora o que aconteceu? Esse elemento aqui quebrou em 2 linhas e os outros estão em uma única linha. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui nesse elemento do primeira caixa de ícone, vir aqui no título e colocar um códigozinho bem simples também. Menor que, maior que, e a gente vai digitar aqui ó, BR, que ele pula a linha. Simples assim. Vem aqui no suporte contínuo a mesma coisa. Conteúdo, título, entre eles eu vou colocar menor que, maior que, e eu coloco BR, que ele quebra a linha e show de bola. Só não curti uma coisa. Esse título aqui tá muito colado desses elementos. Vamos dar um espaçamento? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, vamos vir nesse nosso container, vou vir em avançado e eu posso dar uma margem aqui superior. Vou colocar, por exemplo, aqui de 30 e ele espaça aqui, ó, 30 desse elemento para o elemento que tinha em cima. E aí, agora sim, para mim, já tem uma visualização um pouco melhor do que a gente tinha anteriormente. Fechou? Então, terminamos aqui mais uma sessão. Vamos para a próxima. Então, bora lá. Na sequência, a gente quer explicar para quem é esse método. Então, vou pegar um novo elemento de título. Vou duplicar esse aqui que eu já criei. Com auxílio aqui, ó, do meu navegador, eu vou fechar esse container e vou trazer ele aqui, ó, para baixo do container. Ó, que legal. Esse espaçamento aqui que tinha de 30, eu quero aqui embaixo também. Então, eu vou voltar aqui nesse meu container. Coloquei 30 no superior, vou colocar 30 no inferior também. E eu tenho o mesmo espaçamento. Acho até que, como vai ser uma nova sessão, posso colocar até mais. Vou colocar 80. Acho que assim vai ficar um espaçamento legal. Uma outra forma de criar essa seção era você vir aqui e adicionar um novo elemento de container, colocar na estrutura, vir aqui em avançado, limpar e tal, e recriar tudo isso que a gente fez. É legal fazer isso? É bom. Em alguns casos é até necessário quando a gente está pensando no responsivo. Mas nesse caso não vai ser preciso. E quanto menos container a gente cria, melhor o nosso site fica no quesito de velocidade. Fechou? Então eu não vou criar um novo container, visto que eu consigo criar tudo aqui dentro desse único container. Vou vir aqui nesse meu elemento, vou alterar aqui o título, vou colocar para quem é o, e aqui entre o B,
para deixar em negrito, eu vou colocar o método transforma fit. Pronto, vou colocar esse M aqui maiúsculo. Mas eu não quero que ele fique em duas linhas, então eu vou vir aqui em avançado, vou deixar ele em 100% e eu vou deixar ele alinhado. Então eu vou vir aqui em estilo, alinhado ao centro. Dessa forma aqui. Para quem é o método transforma fit, vamos mostrar para quem é. Uma nova estrutura a gente vai criar agora. Vou vir aqui e colocar um novo container abaixo desse meu elemento de título. Foi para cima, então eu venho aqui com o meu navegador, coloco para baixo. Vou vir aqui em avançado, vou limpar esse espaçamento aqui dentro dele. Vou vir em layout, largura total, vou deixar por enquanto aqui em 50%, depois a gente pode alterar se for o caso. Vou vir aqui em avançado, vou vir aqui nos 3 pontinhos. Pronto, agora eu vou duplicar esse meu elemento aqui de container. Eu quero que fique um ao lado do outro, então 50 com 50 não deu. Por quê? Porque a gente tem uma margem aqui ainda do próprio container principal. Então a gente vem aqui, eu faço o seguinte, vou vir aqui em layout e vou diminuindo, 49, faço o mesmo com o outro, 49. E ele já fica um ao lado do outro. Quero já dar um espaçamento aqui, vou vir nesse elemento de título, avançado, margem inferior, vou colocar uns 30, depois eu posso ver se faz sentido aumentar ou não. Pronto, do jeito que está aqui, vou vir nesse meu segundo container, vou pegar um elemento de texto, eu já tenho até um criado aqui em cima, né? Então eu vou apenas duplicar esse e vou puxar e arrastar aqui para esse meu segundo elemento de container e vou pegar um novo elemento aqui que vocês ainda não conhecem, que é o lista de ícones. Vou puxar, arrastar e soltar aqui dentro. Nesse meu elemento de texto aqui, eu já criei também um textinho falando, ó, o método transforma fit é ideal para tal pessoa. E aqui no final eu coloquei, ó, o método transforma fit é ideal para quem busca 2 pontos. E aqui eu vou colocar um checklist para quem é esse método ideal. Se você observar, ele está um pouco mais negrito que o outro. Aqui no elemento de texto é mais simples, não precisa colocar aquele código não. É só selecionar e selecionar aqui ó, o Bzinho de negrito. Parece um Word porque de fato é o que a gente tem aqui. Nosso próximo elemento aqui é o de ícone. Vou excluir esses outros dois porque eu quero que todos fiquem com essa carinha aqui, ó, com esse checkzinho. Mas você pode mudar esse íconezinho também. É só clicar aqui ó, e selecionar da biblioteca, tem outros. Você pode também alterar aqui o título. A gente já vai fazer isso também. Mas antes disso, você também pode mudar o layout, se ficar um ao lado do outro. Vou deixar abaixo mesmo. Aqui no estilo, o espaçamento, vou deixar 15, espaçamento entre cada um. O alinhamento, se eles vão ficar centralizados na direita, vou deixar na esquerda mesmo. Não quero nenhum divisor entre eles. O ícone, eu vou alterar aqui a cor para um laranja. Vou deixar até um pouquinho maior, vou deixar 17. E o meu texto, eu vou apenas alterar aqui a cor para branco. Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou apenas alterar aqui o conteúdo de cada um deles. Vou mudar aqui os textos, vou colocar o texto de cada um desses elementos. Finalizei aqui a minha lista de ícones, coloquei todos os meus textinhos. Para finalizar, vou colocar novamente um botão aqui, não preciso criar novamente. Posso duplicar, né? Eu vou copiar agora, vou vir aqui em cima desse elemento e vou colar, que ele vai vir para aqui para baixo. Vou deixar entrar em contato, só vou mudar aqui em avançado, deixar ele um pouco menor, deixar 50, acho que tá legal. O espaçamento aqui pode ser um pouquinho maior, já estou aqui nesse elemento mesmo, vou vir aqui na margem, colocar 20, deixar ele só um pouquinho afastado, acho que 20 é muito, deixar 10 e beleza. Terminei essa seção aqui na esquerda, o que eu pensei, ficar passando algumas imagens. Então eu vou vir aqui nesse meu container, vou vir em estilo, da mesma forma que a gente fez com esse aqui de trás. Vou vir aqui em apresentação de slides, vou selecionar algumas imagens, já deixei selecionadas aqui, ó, essas 3 imagens e vou criar um carrossel. Eles vão ficar passando aqui. Eu acho que pode ser um pouco maior, então eu vou vir aqui em layout e vou alterar a altura mínima, que eles fiquem um pouco maior. Beleza, acho que 670 tá legal, já não tá mais cortando nenhuma ponto importante da imagem. Eu vou conferir a última imagem aqui, tá cortando um pouco aqui, mas acho que tá ok. E vou vir aqui em estilo também e vou vir aqui na borda e vou colocar um raio de 20 e aí ele vai deixar arredondado aqui, ó. Agora esse elemento aqui ele podia ficar um pouco mais embaixo, vocês concordam comigo? Ele podia ficar centralizado com essa imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Esse elemento aqui, se a gente tivesse num único container, a gente viria nesse container e alteraria por aqui. Mas a gente está criando nesse container principal, que a gente não selecionou isso aqui anteriormente. Então eu vou deixar para que todos os elementos fiquem no centro. Ele vai ficar centralizado com essa imagem. Aqui a margem, o espaçamento entre eles também. Você pode fazer aqui, por aqui, ou pelo próprio container aqui. Eu já vou fazer por aqui mesmo. Vou deixar aqui, por exemplo... Opa, 80 é muito. Vou zerar aqui e na coluna eu vou colocar 50. Aí ele vai
aqui para baixo, né? Mas a gente corrige isso daí. De que forma? Vindo aqui nesse nosso elemento de imagem, né? E o que é que aconteceu, né? Ele veio aqui para baixo, porque a gente aumentou esse espaçamento que tinha aqui para 50 pixels. Mas a gente vem aqui nesse nosso container, vem aqui em layout e diminui aqui um pouco ele, até aparecer ali o elemento, ó. 46 ele já ficou um ao lado do outro. Esse espaçamento aqui também ficou um pouco menor, agora que nesse nosso container eu zerei, né? Aqui, vou deixar em 20, que era o que estava anteriormente. E a gente já tinha aplicado 30 aqui, né? Acho que dessa forma tá legal. Posso até aumentar aqui nesse elemento. Posso colocar 40. Através dessa parte aqui em avançado de imagem e preenchimento, você consegue ir brincando com esses espaçamentos. E a gente já consegue ter aqui, ó, uma visualização bem legal de como está ficando o nosso site. Dando sequência aqui, a gente vai voltar aqui para a visualização do elemento. Vou duplicar esse nosso elemento de título. Vou trazer ele aqui, ó, para baixo desse nosso container. Legal, tá aqui embaixo. Vou dar um espaçamento aqui para cima, para que ele fique afastado. Esse aqui, colocar 80 também, para que ele fique bem afastadinho como a gente tinha aqui. Vou mudar aqui, esse agora vai ser os benefícios. Vou colocar aqui, ó, benefícios do método Transforma Fit. Aqui a gente vai criar uma nova estrutura de container. Ele foi para cima, eu venho aqui com o nosso navegador e jogo para baixo do meu título. Vou zerar. E aqui dentro a gente vai criar um novo container. Vou pegar um novo container e vou colocar aqui dentro. Esse nosso container de dentro aqui, a gente vai mudar aqui para largura total. Vou colocar 33, porque eu vou ter 3, né? Um do lado do outro. E aí quando eu pego 100 e divido por 3, vai ficar 33.33. E aí para arredondar eu vou deixar 33 aqui. Beleza? Eu vou vir aqui avançado, vou zerar isso daqui. Eu já poderia até duplicar aqui, ó, só para vocês visualizarem como é que vai ficar. Duplicar aqui esses 3 elementos. Vou vir aqui nesse nosso container principal. Vou vir em layout e vou deixar eles um ao lado do outro. É assim a estrutura final. Mas o que eu vou fazer? Eu vou criar um primeiro, depois eu duplico ele. Agora eu vou pegar aqui um elemento de imagem, vou jogar aqui dentro desse nosso container. Vou voltar aqui, vou pegar um elemento de título, jogar aqui embaixo dessa nossa imagem. E para finalizar, um elemento de texto e vou jogar aqui embaixo dessa nossa imagem. Então essa é a estrutura que a gente quer. Nesse nosso container, eu vou alterar aqui o fundo dele para branco, para fazer um contraste legal aqui com o nosso fundo do site, né, com a cor de fundo do site. Aqui na nossa imagem, já vou selecionar aqui a imagem que eu escolhi, é essa primeira imagem aqui, o benefício 1, vou deixar ela aí por enquanto. Aqui nesse nosso elemento de título, vou colocar aqui, ó, melhoria da saúde cardiovascular. Então essa é a nossa primeiro benefício, né? Melhoria da saúde cardiovascular, beleza. Vou vir aqui em estilo, vou alterar ele para laranja. Deixa eu vir aqui em avançado logo. Vou fazer o seguinte, vou desmarcar aqui tudo, vou colocar 20 superior, colocar 40 na direita e vou colocar 40 na esquerda. Ele vai dar esse espaçamento aqui, mas eu não quero que ele fique quebrado aqui em 3 linhas. Eu vou vir aqui em estilo, tipografia e vou diminuir aqui, acho que 25 tá legal. Fazer a mesma coisa com esse elemento de texto aqui. Vou vir aqui em avançado, zerar. No superior não vou colocar nada, mas na direita eu vou colocar 40. Na esquerda 40 e vou colocar o inferior agora com 20. A gente tem esse espaçamento igual aqui em cima e embaixo e nas laterais. O meu textinho já está preparado aqui também. Eu vou só colar aqui, ó, os treinos cardiovasculares ajudam a aumentar a capacidade e tal, decoração. E finalizei. Eu acho que a gente pode colocar um arredondamento aqui que ficaria mais legal. Vamos lá, vamos voltar aqui nesse nosso container. Vou vir aqui na borda, vou colocar um raio de 20 em todos os lados. Ele aplicou aqui e aqui, né? Aqui você pode estar não visualizando. Por quê? Porque o elemento de imagem não está mostrando. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na imagem. Inclusive, deixa eu alterar isso aqui para completo. Vou vir em estilo e raio de borda, vou colocar aqui 20 no superior, para ele aplicar aqui, e 20 na direita, para ele aplicar ali. Agora sim, tá certinho. Aqui embaixo eu não vou colocar nada. Beleza, finalizei um, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui nesse nosso container e vou duplicar ele 2 vezes. Dupliquei, tá aqui, dupliquei, tá aqui. Vou excluir esses 2 que a gente não está utilizando. Excluir e tá criado nossa grade de benefício. Só vou alterar as imagens e alterar os textos. Clico aqui, ó, escolher a imagem. Vou colocar essa daqui, por exemplo. Clico aqui, escolho a imagem. Vou colocar essa daqui, por exemplo. Agora é simples. Vem aqui, altera o texto. Vem aqui, altera o texto. Vou fazer isso para esses 2 e já volto.
Beleza, finalizei aqui de colocar todos os textos. Só para ficar mais bonitinho, eu vou tirar esse peso e jogar aqui para baixo, para que ele não fique só uma palavra aqui embaixo. Vou vir aqui em avançado, ó, em largura, vou alterar personalizado e vou alterar aqui para que fique dessa forma. Acho que fica mais bonito esteticamente. Vou fazer a mesma coisa com esse outro, largura, personalizado, e vou deixar assim. Acho que assim tá mais esteticamente mais bonito. Pronto, finalizado aqui os nossos benefícios, vamos para a nossa próxima seção. Nosso site já está criando uma boa forma. Inclusive, um detalhe importante que eu não falei. Se a gente voltar aqui no nosso site e atualizar a nossa página, você vai ver que algumas coisas estão aparecendo aqui, ó, mas está muito defasada. Isso aqui faz muito tempo que a gente construiu. Cadê esse resto do site aqui que não está aparecendo? Sempre que você fizer alguma alteração no WordPress, você tem que clicar aqui em atualizar. Se você não fizer isso, simplesmente fechar, você vai perder tudo. Então, clica aqui em atualizar, porque atualizando, quando ele está assim cinza, é porque ele está 100% atualizado. Se a gente voltar agora aqui no nosso site e dar um F5, aí agora sim tá aparecendo tudo aqui, beleza? Então, bora voltar para cá e vamos dar sequência. Estamos quase finalizando o nosso site. Só mais 3 sessões e a gente finaliza. Então, eu vou pegar aqui um novo elemento, vou pegar mais um container, vou colocar aqui embaixo, e aí ele entrou aqui dentro. Uso do meu navegador aqui, aí jogo para fora. Foi para aqui, para dentro desse outro container. A gente joga aqui, ó, para cima dele. Por isso que o navegador ele é muito importante. Agora eu fecho esse e jogo aqui para baixo e eu tenho o meu container aqui separadinho. Você sabendo utilizar aqui o container, você não sofre nenhuma dor de cabeça. Inclusive, vou vir aqui nesse nosso container principal, ó. Vou vir aqui em avançado e vou dar aqui uma margem inferior de 50 para dar um espaçamento aqui, ou até de 80, né? Que era o que a gente estava usando como base para separar uma seção da outra. Pronto, nesse nosso novo container aqui, vou alterar para a largura total 50, como vocês já aprenderam. Vou vir aqui em avançado, vou zerar tudo certinho. Vou montar a estrutura dele logo. Vou pegar aqui um elemento de título, posso copiar esse daqui, vou copiar esse, vou jogar aqui dentro, colar. Vou pegar um elemento de texto, tem esse aqui, vou copiar, vou colar aqui dentro. Vou pegar um botão também, pode ser esse aqui, vou copiar e vou colar. Depois a gente altera o conteúdo aqui, não se preocupe. Vou vir aqui na minha estrutura, pegar uma imagem, vou jogar aqui para fora, eu quero que ele fique fora do meu container. Acabou aplicando dentro, então a gente já aprendeu. Venho aqui com o meu navegador, jogo para fora, mas eu quero que ele fique depois do meu container. Então vai vir para cá, mas eu quero que ele fique um ao lado do outro. Então eu vou vir aqui nessa minha imagem, avançado, largura, vou personalizar, vou colocar 45, que eu sei que já vai encaixar aqui, vou diminuir um pouco desse aqui, vou colocar 50k, ah não, vou deixar 50 e 45 aqui mesmo, tá ótimo. Pronto, vou vir aqui nessa minha imagem, vou vir em conteúdo, vou escolher a minha imagem. Essa seção é uma seção falando sobre o nosso especialista aqui, então eu vou colocar uma foto dele, vou alterar aqui a resolução para completo. Em estilo, vou seguir ali o raio de 20 que a gente tem colocado para todos. Aqui no título, vou alterar e vou colocar o nome dele. Supor que o nome dele é Miguel Silva. Se tiver algum Miguel Silva aqui, comenta se tem um Miguel assistindo essa aula. Vou vir em tipografia, vou alterar aqui o peso para negrito, vou deixar 600. E aqui vou colocar um textinho falando um pouco sobre quem é o Miguel. Já criei esse textinho, inclusive todos esses textos que vocês estão vendo aqui, eu criei utilizando o ChatGPT, viu? Foi tudo com inteligência artificial, para vocês verem como a inteligência artificial ajuda demais a construir um site. Então, tá aqui o texto. Tá criada a nossa próxima sessão, que era simplesmente aqui falando sobre o nosso especialista, né? Tá o nome dele, tá falando um pouco sobre ele, tem aqui o entre em contato e tem a foto dele. Se a gente visualizar, tá dessa forma aqui. Posso até diminuir um pouco aqui esse espaçamento. Para isso, vou vir aqui nesse meu elemento de texto, que é o que mais está avançando para lá. Vou vir aqui na largura, personalizar, e eu vou criando aqui, ó. Acho que é assim tá legal. Acho que assim fica melhor. Posso até diminuir um pouco aqui esse título, para não ficar igual aos outros. Vou colocar 45, acho que 40 tava bom. Deixar 40 e acho que dessa forma tá legal. Pronto, finalizamos mais uma sessão. Vamos para a próxima, que é a sessão de depoimentos. Então a gente vai pegar aqui novamente o título, vou duplicar, vou trazer ele aqui para baixo da minha imagem usando o navegador. Vem aqui para o final. Já tem um espaçamento legal aqui, deixa eu ver até quanto tá. Tá de 80 no superior, tá ótimo. E aqui a gente vai colocar uma seção de depoimentos, né? Vou ver aqui em conteúdo. Vejam o que falam sobre o meu trabalho, né? O títulozinho que a gente definiu aqui.
Vou pegar um novo elemento de container, jogar aqui para baixo desse nosso título, foi para cima, a gente vem aqui com o navegador e joga ele para baixo, vou zerar ele e aqui dentro a gente vai replicar a mesma estrutura que a gente fez nessa dos benefícios. A gente vai criar um container com 33, da mesma forma que a gente fez ali em cima. Posso vir aqui, ó, pegar um novo container, jogo aqui dentro, encaixotado, não, largura total, 33, vou vir aqui avançado e vou zerar. Não vou duplicar, vou criar um primeiro e depois a gente duplica, fechou? Vou vir aqui, pegar um elemento de imagem, jogar aqui, vou deixar aqui, ó, log completo, vou vir na próxima seção, vou vir em lista de ícones que vocês já conhecem, vou jogar aqui, vou voltar, vou pegar um elemento de texto, pegar um menorzinho aqui, vou pegar esse, copiar e vou colar aqui embaixo e vou pegar um elemento de título, pode ser esse aqui, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Não está fazendo sentido nenhum, né? Porque a gente está pegando ali outros elementos, jogando aqui para depois organizar. Eu prefiro trabalhar dessa forma aqui. Então, o que eu estou criando aqui? Eu estou criando uma seção de depoimentos. Então, a primeira coisa aqui é a nossa imagem. Vou vir aqui escolher a imagem. Vou selecionar aqui uma pessoa, tá aqui, tá quadrado, não quer dessa forma, geralmente depoimento é um círculozinho, a gente pode vir aqui, ó, em estilo, raio da borda, colocar 100%, e aí ele vai ficar como se fosse um quadradinho, mas eu vou vir aqui em avançada, largura, personalizar e vou diminuir, e aí ele vai ficar, ó, um círculozinho bem legal. Vou deixar aqui 27, qualquer coisa a gente aumenta depois. Vou vir aqui no nosso elemento de lista de ícones e o que geralmente tem no depoimentos? Aquelas estrelinhas. Então eu vou excluir tudo aqui, vou vir nesse primeiro. Vou tirar o meu elemento de título, vou apenas alterar aqui, ó, o ícone, vou escrever aqui star, que é estrela, colocar ela preenchida, inserir e vou duplicar ela 5 vezes. Pronto. Vem aqui, em vez de ser um abaixo do outro, colocar ela em linha. Ela vai ficar uma ao lado da outra. Vou vir aqui em estilo, o espaçamento, vou diminuir 5, até menos. Pode deixar zerado. Vou vir aqui no ícone, a cor, vou deixar laranja, seguindo aqui a nossa, que a gente já tem feito, né? Vou aqui no meu elemento de texto, vou escrever o meu depoimento, já deixei prontinho aqui. E aqui no meu elemento de título eu coloco o nome da pessoa. Vou colocar aqui, ó, Carlos Miguel. Carlos Miguel não, Miguel já é o nome do cara, né? Carlos Daniel. Para não ficar tão grande assim, vou vir aqui em estilo, tipografia, diminuir aqui para 15, acho que tá legal. Tem um espaçamento aqui muito grande, para mim é um bug do elemento, eu já podia resolver isso. No elemento de texto, ele sempre dá um espaçamento aqui inferior grande. Então vou vir aqui em avançado, vou vir aqui no inferior e vou colocar uma margem negativa de menos 15, e aí ele aproxima mais. E é isso, tá aqui, ó, criado a nossa seçãozinha de depoimentos. O que eu vou fazer com esse aqui? Vou duplicar ele 3 vezes. Acho até que essa imagem pode ser um pouco menor. Deixar aqui em 25, que assim tá melhor. Vou vir aqui, ó, duplicar esse nosso container, duplico novamente, cadê? Duplicar, venho no nosso container principal aqui usando o navegador, venho aqui em layout e coloco para que ele fique um ao lado do outro e com espaçamento entre eles. Acho que assim tá legal. Espaçamento aqui vou até aumentar, colocar 50, ele aumenta aqui esse espaçamento. Fechou? O que eu vou fazer agora? Alterar os textos e as imagens. Venho aqui nesse primeiro, escolho a imagem. Posso colocar aqui a minha amiga, venho aqui nesse outro, altero a imagem, coloco esse meu amigo. E agora é só alterar os textos aqui, o nome de cada um. Simples, né? E beleza, finalizei aqui mais uma sessão, que seria a sessão de depoimentos. Vocês conseguem observar que depois que a gente cria uma, a gente só faz duplicar os outros. Isso facilita demais o nosso processo. É essa visualização que vocês têm que ter para não ter que ficar recriando tudo, todas as vezes, né? Cria um, que é o modelo, depois duplica. Isso facilita demais a tua vida. Então, vamos seguir essa estrutura e criar aqui agora uma nova sessão. Para isso, eu vou pegar aqui um novo container, vou vir aqui, vou soltar aqui, já imaginei que ele ia ficar ali dentro, vou usar aqui do meu navegador, vou trazer ele aqui para fora, quando ele sair, vai para onde? Vai aqui para cima. Agora eu venho aqui e arrasto ele aqui pro final, e beleza, tá aqui embaixo. Eu vou zerar tudo, beleza, vou dar logo aqui uma margem superior de 80, para a gente espaçar aqui. Vou pegar esse meu elemento de texto, vou copiar, vou colar aqui dentro. E aí detalhe que ele já tem um espaçamento aqui, então eu vou apagar, vou zerar isso. Posso até deixar esse 40 aqui no inferior mesmo. Aqui no conteúdo,
Vou alterar, a gente vai criar aqui uma seção de dúvidas frequentes sobre o método transforma fit. Vou vir aqui em avançado, vou diminuir, se tá legal. Vou vir aqui nesse nosso container que a gente criou, né? Vou deixar ele agora na vertical, um abaixo do outro, no centro e no centro, para ficar dessa forma. Venho aqui, vem conteúdo. Vou colocar só a partir de método. Vou colocar menor que, maior que, dentro dele um B. E fecho aqui com menor que, maior que, barra B. Beleza. Vou só vir aqui em avançado e aumentar para esse O ficar aqui em cima. Dúvidas frequentes sobre o método transforma fit. Vou pegar agora aqui um novo elemento que vocês não conhecem. Aqui na minha tradução tá alternância. Eu tenho um outro nome para ele, mas eu não tô lembrando agora. Não sei se é sanfona, alguma coisa assim. Mas procura por esse elemento aqui, ó, nesse estilo. Vou puxar ele, vou soltar aqui dentro desse nosso container e tá aqui. Pronto, a primeira coisa que eu vou fazer, vou já logo de cara aqui vir avançado, vou alterar a largura dele, ficar um pouquinho menor assim, 75, acho que tá legal. E aqui um elemento bem simples, vou logo por aqui pelo estilo, a largura da borda vou deixar do jeito que tá, fininha mesmo assim, só vou alterar a cor para laranja, posso até colocar 2 pixels para ficar um pouquinho maior. O título vou colocar na cor branca, para quando ele tá ativo, né, para quando ele tá selecionado. Poderia deixar laranja, pode ser laranja. A tipografia não vou mexer, a cor de fundo também não. Aqui no ícone eu vou jogar ele aqui para a direita. A cor ele já vai pegar padrão do título, não vou alterar. O conteúdo que eu vou alterar aqui para branco, assim, dessa forma. Talvez o título vou aumentar um pouco aqui a minha tipografia. Eu vou deixar 19 e eu vou pegar aqui no meu conteúdo e vou diminuir, vou colocar 15 aqui. Acho que assim tá legal. E esse elemento, ele é simplesmente uma sanfona mesmo, que você vai colocando dúvidas aqui, ó. Você pode criar aqui quantos você quiser. E agora é só vir aqui dentro dela, colocar um título e colocar um texto aqui respondendo, né? Vou preencher tudo aqui e já volto. E beleza, finalizei aqui, ó, preenchi com todas as perguntas, quem pode participar, qual a duração, como posso me inscrever, é seguro, como é que funciona, as sessões e tal. Essa aqui é uma sessão bem simples de dúvidas frequentes. E com isso, a gente finaliza aqui o nosso site, né? Eu só vou criar aqui um rodapé bem simples, só para dar um destaquezinho aqui para não ficar faltando. Vou criar aqui uma nova seção agora, enfim. Vou clicar aqui, deixar abaixo mesmo. Vou vir aqui avançado, vou zerar. Na verdade, posso até colocar aqui um superior de 20 e um inferior de 20. Vou vir aqui em estilo e vou alterar a cor dele. Deixar aqui um cinza, assim. Vou pegar aqui um elemento de texto. Pegar um elemento de texto, vou jogar aqui, colocar, pegar aqui o símbolo do copyright, 2024, os direitos reservados. Vou vir aqui em estilo, vou centralizar, vou alterar a cor para branco. Só vou vir aqui no avançado e tirar essa margem inferior que infelizmente tem aqui, 150 não, 115. O elemento de texto ele tem. E vou diminuir aqui um pouco porque a gente não quer dar destaque para isso. Vou colocar aqui 13. Posso aqui aumentar um pouco também essa nossa estrutura aqui. E agora sim, está finalizado. Vou só salvar aqui, atualizar, lembra de atualizar. Volta aqui, vamos atualizar essa página também. E tá finalizado aqui o nosso site. Nossa seção inicial, nosso especialista na direita, conteúdo na esquerda, o slide passando de fundo. Na sequência, os 3 passos, na verdade, desse método, né? Com a caixa de ícone que a gente aprendeu a utilizar. Depois, para quem é esse método, novamente aqui uma seção que fica passando algumas imagens e aqui a lista de ícones explicando para quem é. Depois, os benefícios desse método, a gente aprendeu aqui a criar essa estrutura. Sobre o nosso especialista, falando um pouco sobre ele. Seção de depoimentos, dúvidas frequentes, bem simples também. E o nosso rodapé. E aí, curtiu? Achou simples? Conseguiu seguir aqui comigo? Comenta aí. Eu espero de verdade que você tenha conseguido colocar em prática aqui esse tutorial. Você vai ver que em pouco tempo aqui, em pouquíssimo tempo, você conseguiu construir uma landing page que você consegue vender aí por 2, 3 mil reais. Se você quer se profissionalizar ainda mais, se você quer aprender um pouco mais sobre criação de sites, sobre outros modelos de sites, além dessa landing page, mais e-commerce, sites institucionais, se você quer aprender de fato a dominar essa ferramenta, eu recomendo demais o treinamento Z Pro. Tem um link dele aqui na descrição também desse vídeo, então fica aqui a minha sugestão. Se você quiser dar uma olhada, o link tá aqui na descrição, beleza? Então é isso, eu vou finalizando por aqui. Deixa o teu comentário aqui, sugere outros vídeos, comenta aqui o que você quer ver aqui no canal, o que a gente pode trazer de novidades.
deixa o teu like, se inscreve, ativa as notificações para você ser notificado toda vez que sair um vídeo aqui da Escola de Sites e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!